Átomos e partículas. Eu já fui tu, e tu já foi ele, e ele já foi nós, que fomos os nossos avós, e que seremos os nossos filhos. Andarilhos indecisos como os índios de outrora, que saíam batendo espora, para se espalhar por tantos trilhos. Vindas de outras vidas. A natureza primordial se revela em cada detalhe da paisagem. Ter a certeza de permanecer infinitamente imerso na continuidade da existência, desde os tempos sem início até os tempos sem fim. Certa feita foi Sepete Araju quem teve a oportunidade, e disse às autoridades que a terra era de todos. Recebeu de resposta um desaforo e retrucou sem intervalo: a terra é de Deus e de todas as suas criaturas, portanto ajoelha-te e beija as patas do meu cavalo. O planeta não está morrendo, está só nos matando para não ser mais importunado. Uma febre encravada, batizada de aquecimento, que quando houver o pior tormento, não terás como escapar, nem que estejas bem montado. Já disse o jeito e vou me indo, meio que numa milonga, como um canto de cigarra, meio que a minha maneira. E se eu floresço em guitarras, é porque já fui a madeira. 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 Eu vim das lendas criadas por meu povo. Eu sou um pouco de cada herói. Eu trago na cara a cara dos meus antepassados. Misturei-me tanto a essa terra que o meu cheiro tem o mesmo cheiro dela. A minha personalidade se confunde com a dela. E a minha história também. Aí, 11 horas 45 minutos, hoje fomos ter um pouquinho mais aqui. A gente vai entrar agora por telefone com o Cris. Alô, Cris, tá na escuta? Tô na escuta, Rafa. Aí, não conseguimos nos encontrar hoje pessoalmente, mas não tem problema, o Paralelo dá um jeito aqui, né? A gente vai por telefone mesmo. Exato, ótimo. Então já começo aí dando meu bom dia, Rafa, Deca. Não sei se a Jara ainda tá aí no estúdio. Não, já foram. Já foi a Jara e quem mais? Tinha estudante com Tinha ela? duas meninas, a Cássia e a Brena. Então, meu bom dia a elas também e aos nossos ouvintes e nossas ouvintes. Elas Infelizmente, ficaram... hoje com um conflito de agenda e até peço desculpas, né? Porque era para estar aí, mas acabei não conseguindo chegar a tempo. Acontece. Isso aí... Fiquei preso numa reunião aqui na Profurg. Mas elas ficaram muito felizes com o espaço que tu disponibilizaste no início para elas aqui. Que bom. E como é um trabalho importante também, precisava, né, desse espaço importante que a comunidade tenha conhecimento desse projeto. Uhum.
Então tá, Cris, vamos bater um papo nós agora aqui um pouquinho. Tu tinhas falado que, no final, claro, a gente tem pouco tempo agora de final de programa, né? Mas a gente tinha comentado em falar sobre educação, nesse Política e Sociedade. A gente teve aí modificação novamente na pasta da educação no governo. E eu não sei por onde que tu queres trazer um comentário aí para nós, se tu quer te abarcar por aí pelo Ministério, se tu quer puxar alguma outra pauta. Pode ser. Na verdade, numa avaliação assim primeira, né, que a gente tem com o novo ministro, Abraham Weintraub, não é bem assim, mas simplificando, se trocou mais ou menos 6 por meia dúzia, né? Se trocou ainda um ministro, digamos, discípulo do pseudo-filósofo Olavo de Carvalho por outro, né? Então, e que segue aí com algumas afirmações e preocupações que são bem complicadas quando se pretende, né, quando se trata de um responsável pela gestão e pela execução de políticas públicas de educação para todo o país. Quando a preocupação segue sendo perseguição política, quando a preocupação segue sendo cercear o trabalho de professores e professoras e não, de fato, a execução de políticas públicas de educação, que é algo fundamental para o nosso país, isso gera uma grande preocupação, né? Quando nós temos um ministro com vídeos que já circulam aí na internet, que, por exemplo, faz afirmações completamente descabidas, como de que os grandes banqueiros, os grandes empresários que dominam o Brasil são comunistas, a gente vê que a gente segue com um ministério com os pés completamente longe da realidade, né? De uma forma que eu diria, sem nenhum problema, um ministério que planeja suas ações para a educação em todo o país com base, no mínimo, em mentiras, em desinformações, o que complica e muito quando se fala em políticas públicas de educação para o nosso país, né? Ou então que um outro momento em que o atual ministro diz que como o socialismo é a AIDS, o comunismo é a doença, como é que se diz, doença, não é aproveitadora, mas é algo próximo a isso, e que quando chegar alguém para conversar e for comunista ou socialista, tenha que xingar. Então, seja qual for a ideologia, seja qual for a forma de pensar da pessoa, tudo que o ministro da Educação deveria defender é o diálogo, a construção, a pluralidade, não xingar alguém por pensar diferente, né? Então é muito preocupante quando a gente tem esse tipo de posicionamento dominando um ministério tão importante como é o Ministério da Educação. Com certeza. E me diz uma coisa, ontem eu li uma matéria também, ainda mantendo dentro dessa área de educação, sobre uma matéria do El País falando sobre diversos autores de livros didáticos que estão modificando, tá, as versões dos seus livros, a versão histórica com relação ao regime militar, né, a ditadura de 64, para poder fazer um agrado ao novo governo e se manter ganhando dinheiro vendendo esses livros didáticos no Programa Nacional do Livro Didático. E tem diversas editoras que já fizeram modificações, né? Não sei se tu chegasse a ler alguma coisa a respeito. Vi. Olha, Rafa, absurdo, isso, né? No mínimo, para ser assim leve, no mínimo lamentável, absurdo e me coloco, e aqui como professor universitário, como professor de Sociologia da Educação, como presidente da Profurg também, de forma veementemente contrária a esse posicionamento que não cabe ao Ministério da Educação, não cabe ao ministro cercear ou determinar o que consta ou não consta nos livros didáticos. Isso é elaborado de uma forma muito mais ampla, isso é elaborado por quem é das respectivas áreas e não deve ser objeto de censura e controle por parte do Ministério da Educação. Deixo bem claro que isso não ocorria anteriormente. Então, aquilo que é construído, aquilo que é consensuado academicamente dentro daqueles que pesquisam a história, é isso que vai para os livros didáticos e não aquilo que, da cabeça de um ministro, é determinado como certo ou errado. E mais do que isso, além de censurar, de cercear e de determinar a verdade, manipulando a população brasileira, mais grave ainda, né? Manipulando crianças e adolescentes,
através de mentiras sobre um período tão triste da nossa história, que é a ditadura militar. Então é muito, muito, muito preocupante o que a gente vê aí acontecendo nesse momento, no governo como um todo, mas no caso específico aí no Ministério da Educação. Querer censurar e mentir através dos livros didáticos sobre a ditadura brasileira, que deve sim, como o mundo inteiro faz, como a ONU faz, como uma boa parte dos países fazem, que é uma total contrariedade sobre o que aconteceu aqui no Brasil no período de 64 a 85, e que é reconhecidamente em todo o mundo como um golpe civil-militar que matou centenas de pessoas, né, fez milhares de vítimas diretas ou indiretas que foram presas, torturadas, perseguidas, que cerceou filme, música, poesia, literatura, então, e muitos artistas, pensadores, quantas pessoas foram perseguidas até hoje no Brasil. Nós vivemos as marcas tristes desse período e que agora o governo quer, de uma forma maldosa, mal intencionada, manipular a população brasileira através dos livros didáticos. Então não podemos de forma alguma aceitar que isso seja feito. Com certeza. Olha, eu fiquei abismado também quando eu li a notícia e só vai pior, né? Parece que a escada só vai para baixo, né? É impressionante, é impressionante. É uma coisa atrás da outra. Né? Acho que é como quem trabalha com sociologia da educação, a gente perceber, é importante, acho que passar isso para os nossos ouvintes e nossas ouvintes, que por vezes as pessoas talvez não tenham a dimensão da importância e do papel da educação na formação da sociedade. O que se discute na escola, o que está nos livros didáticos, representa muito do que vai se pensar no mundo, que vai se pensar na sociedade brasileira, a partir daí, que pessoas nós estamos formando, que cidadãos, que cidadãs nós estamos formando, quando queremos normalizar, aceitar, ou pior ainda, como fez o presidente, né, no fim do mês passado, querer comemorar ainda um golpe que acabou com a vida de tantos brasileiros e brasileiras. Então é muito preocupante que a gente vê acontecendo nesse momento. Sim. E até um outro fato recente também, Rafa, Deca e quem está nos ouvindo, o fato aí também, uma afirmação recente do atual presidente, quando diz que na escola a estudante não tem que aprender política. Isso sim. É muito preocupante, preocupante. Não queremos que estudantes aprendam política, queremos que eles vão ao espaço, né? Exatamente. Pois é. Mais fácil assim. Defende justamente o contrário disso. Eu também, como professor de sociologia do ensino médio, fui por 6 anos, saber o quanto é importante que nesse momento de formação de cidadãos e cidadãs se compreenda minimamente o funcionamento da política, se saiba o que é política, como que ela funciona, para que assim podemos, de fato, ter cidadãos e cidadãs com um posicionamento próprio, com liberdade para participar ou não, fica a critério de cada um, mas pelo menos ter o conhecimento mínimo do que é a política. É claro que defender que não se discute, que não se trate política, que a política não faça parte da escola, é uma forma fácil de manter as pessoas na ignorância política para seguir assim e ampliar a manipulação da população brasileira, que dessa forma ficaria alijada das decisões políticas, do conhecimento da política, então permitindo que cada vez mais se faça manipulação, que é a prática desse governo, através de fake news, através de mentira, através de manipulação, né? Já falei aí de comemoração da ditadura, mas outros fatos bizarros, como por exemplo dizer em Israel que o nazismo é de esquerda, ou então que a Terra é plana, e por aí vai, a gente pega um monte de coisa que é tão absurdo, que eu fico até envergonhado, Rafa e Deca, de citar esses exemplos, que eu confesso que nunca pensei que estaria discutido nesse nível sobre educação no nosso país. Até porque, voltando nessa questão de não querer que estudantes falem sobre política e relacionar isso com a ida ao espaço, a substituição disso com a ida ao espaço, a construção das possibilidades de ir ao espaço é feito por onde? Passa pela questão política ou não, Cristiano? Em que sentido, Deca? Desculpa, eu não... Não, eu digo, ir ao espaço
Enfim, né, toda a questão da construção de pesquisa e questão científica é política pública. É política, aliás. Pública. Só ocorre porque existe política pública que investe em conhecimento, em equipamento, em pessoal capacitado para desenvolver essa tecnologia e chegar lá. É isso, né? Então, e vem... Parece que, como diz a Maria, roda rodando para trás, né? Mas a gente volta a discutir conceito de política. Né? Que política não é política partidária. Exatamente. São todas as escolhas, né, todas as relações de poder que vão determinar as nossas escolhas, são escolhas políticas, né? Sejam elas quais forem. É isso. E que escolhas serão essas? E até a partir do teu exemplo, eu já pensei numa outra questão também, o quanto a gente se colocar, como o atual governo se coloca, contra uma educação minimamente cidadã, contra a ciência e tecnologia, contra as universidades, está colocando contra o próprio país. Verdade. Quando a gente fala em soberania de um país, o mínimo que precisa para ter soberania é a produção do seu próprio conhecimento, senão a gente fica refém do que os outros produzem. E o que nós estamos caminhando agora é justamente isso. Abrindo mão da nossa soberania, da nossa produção de conhecimento, para ser cada vez mais subservientes ao conhecimento de outros, principalmente os norte-americanos. Com certeza. Isso aí. Cris, 11h57, vou te agradecer por a gente ter batido esse papo pelo telefone aqui, valeu, como sempre, né? Eu que agradeço, mais uma vez, peço desculpas por ter entrado por telefone. Acontece, não tem problema. Pegar até aí, espero que nossos ouvintes aí tenham conseguido ouvir com qualidade, e acredito que sim, né? Acredito que sim. Claro, com certeza, tá ótima a ligação aqui, bem tranquilo. Tá ótimo, então aí estreando o Política e Sociedade nas quartas-feiras, não mais na segunda-feira. É verdade, esse foi o primeiro dia, né? Nós fizemos na quarta, é verdade. Mas já começou não comigo, começou com a professora Jara e com as alunas aí, muito bem melhor. Ela que estreou pra ti. Mas essa é a ideia, né? Então tá, Cris, brigadão, bom dia pra ti aí, bom trabalho. Eu que agradeço mais uma vez, abraços. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, a gente vai ficando por aqui então, 11h58, Dequinha. Vamos terminando. Alô, aí. Oi, vamos terminando nosso paralelo aqui. Vamos, e dá tempo da gente ouvir um pouquinho de Jingle Bells, claro que não dá? dá? Vamos colocar um sonzinho aí. Vamos ouvir. Rafa seleciona pra gente Jingle Bells, Eu Vim Passear. Isso aí. Aí acho que dá pra gente ouvir um trechinho. Dá, tem uns 2 minutinhos pra sair do ar aí. E aí, na sequência, a gente se despede. E volta amanhã, né, Rafa? É isso aí. Amanhã a gente tá de volta. Um bom dia para todas e todos. Valeu por ter ficado com a gente até agora. Chegava ao mundo uma pessoa normal. Nasci assim, pobre de mim. Sentindo o gosto ruim da vida real. Eu me limito à saudação trivial.